Nós estamos aqui para uma vida diferente da que nós temos vivido, da que nesse momento estamos vivendo. E nós podemos tomar ciência disso. E esse é o propósito aqui desses encontros. Você que está há algum tempo conosco já percebeu, nós estamos aqui dizendo algumas coisas que soam bastante estranhas, sobretudo a princípio, quando você começa a escutar. Porque nós estamos lhe desafiando a ter a vida, a viver a vida real para você. Sim, não estamos vivendo a vida real. Você não está vivendo a vida real. Você está seguindo o modelo, o padrão social, cultural, humanista, da tradição e da propaganda, dentro dessa cultura onde você nasceu, onde você cresceu, é onde você está vivendo. Aqui estamos lhe dizendo que é possível uma vida real. E uma vida real é uma vida livre, em liberdade. Vamos tocar nesse assunto da liberdade aqui com você. Se existe algo que você de verdade procura na vida, é a liberdade. E é bem estranho dizer isso. Na verdade, é bem estranho também ouvir isso. Que você procura liberdade. Porque até parece que você está procurando uma outra coisa. Dentro do contexto de cultura, de história humana, de tradição humana, parece que estamos em busca da fama, do reconhecimento público, em busca do dinheiro, do prestígio, da aceitação popular. Parece que estamos em busca do amor, da paz, da felicidade. Parece que estamos em busca de Deus, da verdade divina. Nesta, assim, procura ou busca pela espiritualidade. Mas qual será a verdade daquilo que realmente estamos buscando ou procurando? Primeiro, antes de tudo, nossa procura ou busca parte de um princípio já basicamente equivocado, que é o princípio da tradição, onde estamos apenas copiando ou seguindo o padrão de todos, na procura de alguma coisa que eles procuraram também ou que aparentemente alguns já encontraram. E curiosamente, ainda estão procurando alguma outra coisa. Então aqui a primeira coisa é essa: a compreensão de que nós estamos apenas procurando o que outros procuraram. Por tradição, por imitação, por copiação, por padrão social, cultural. A segunda coisa é que nós estamos à procura daquilo que irá nos preencher, nos satisfazer, nos realizar, nos tornar plenos. E aí nós temos várias ideias sobre isso, pensamentos sobre isso. Então há esta procura, mas qual será a verdade desta busca ou desta procura? A verdade é que nós estamos procurando, sim,
porque nós precisamos. No entanto, o que estamos procurando ou buscando é algo equivocado, porque não é, na verdade, o que estamos de verdade necessitando, querendo realmente encontrar. E o que nós queremos realmente encontrar? A liberdade. Apenas isso, a liberdade. Se há liberdade na vida, tudo está presente. Se, como ser humano, você conhece a liberdade, você conhece sua real natureza. E sua real natureza não é esta conhecida desse assim chamado ser humano como nós conhecemos. Você está diante da natureza de Deus? Os antigos sábios na Índia chamavam de moksha. O que é moksha? Moksha é a liberação nesta vida. A expressão moksha significa liberdade. Não é a liberdade de alguma coisa, é a liberdade. A absoluta, plena, completa, indescritível liberdade. A ciência deste ser que você é o que você está realmente procurando, sem saber que está procurando, que é moksha, a liberação nessa vida. Aqui, a liberação nessa vida é a liberação deste sonho de vida para esta real vida, que é a vida divina, deste real ser humano. Algo completamente diferente de tudo aquilo que o pensamento conhece e reconhece dentro do seu formato, no qual, nesse momento, estamos vivendo. E aqui, a nossa abordagem é de aproximação da investigação desta velha condição ilusória, onde há esse sentimento de insatisfação e, portanto, de busca ou procura por algo lá fora, enquanto que a realidade é aquilo que está presente aqui, nesse instante. Sendo a própria vida do seu ser. Ramana Maharshi, está aqui a foto dele. Foi um sábio que viveu no sul da Índia. Aqueles que chegavam perto dele, ouviam dele a indicação para esta ciência de Deus. Alguns chamaram isso de Atma Vichara, a autoinquirição. A autoinquirição é esse olhar para todo esse movimento interno desta consciência presente. O que é essa consciência em você? É esta ciência deste sonho. Esta consciência em você é a ciência do sonho da vida. Você identifica a presença da vida a partir de um elemento que faz a identificação. Há um elemento em você que reconhece tudo à sua volta e que tem uma ideia sobre você. Esse elemento é o elemento do pensamento.
Assim, a presença desta consciência é a presença do reconhecimento. O elemento que reconhece é aquele que conhece. Apenas o pensamento conhece, porque é ele que reconhece. Assim, nós estamos vivendo nesta consciência da pessoa, nesta consciência humana, nesse pensamento. Essa é a consciência do eu, desse mim. Há uma realidade presente, e essa realidade está fora do pensamento. Fora desse conhecedor com o seu conhecimento. Desse pensador com o seu pensamento. Desse experimentador com a sua experiência. Aqui, Atma Vichara, de Ramana Maharshi, é ter uma aproximação desse movimento interno que se processa aqui, dentro de cada um de nós. É a resposta, sem palavras, direta compreensão da verdade deste quem sou eu. A verdade do seu ser é liberação. E liberação é a presença desta liberdade. Vamos tocar nisso aqui com você. Nossas ações, assim como os nossos pensamentos, nossos sentimentos, emoções, todas ocorrem dentro de um processo de conhecimento e reconhecimento do pensamento. Não existe nenhuma ação acontecendo sem o motivo, o impulso, o querer ou a vontade do pensamento. Assim, nossas ações são determinadas pelos pensamentos. Nossas emoções são identificadas, reconhecidas e têm por movimento ainda o movimento do pensamento. Assim são os nossos sentimentos. Quando você fala, faz uso da palavra. A palavra é conhecimento, que é pensamento. Quando você gesticula, seus gestos nascem da memória. Nesse corpo, dessa memória motora. Uma coisa aprendida. Uma ação ocorrendo com base em um impulso de volição, de querer, de vontade. Aí está presente o pensamento. Então, o pensamento, ele norteia esta vida como nós conhecemos, neste sonho de existir como nós nos posicionamos na vida. Sua relação com as pessoas, com o mundo à sua volta, é uma relação que nasce de um impulso que vem do pensamento, de experiências passadas, registradas dentro de você, que reconhece o rosto, que reconhece o nome, que reconhece aquela pessoa. Assim como você se reconhece como sendo alguém, tudo isso é o pensamento. Esta é a condição de consciência que temos. Então, tudo que você sabe sobre você, tudo que você sabe sobre o outro, sobre a vida, sobre o mundo, é somente pensamento. Aqui estamos lhe dizendo que a vida real está presente quando a liberação está presente. Essa liberação é moksha.
é a liberdade. Essa liberdade é o fim para esta consciência, como nós conhecemos. É o surgimento de uma nova consciência, de um novo ser. Este ser, esta consciência, é a presença da realidade divina, daquilo que é você. Isso está presente quando não há mais esta ausência da liberdade. Ou quando esse movimento, como nós conhecemos, não está mais presente. Reparem como é interessante. Há um sentimento de insatisfação, de incompletude, na realidade de infelicidade, apesar de todas as conquistas, sonhos e realizações que nós temos, ou que já tivemos. Esse estado está presente, porque está claro dentro de cada um de nós, em algum nível interno, de que há algo que não está completo. Então há essa inquietude, há essa busca, há essa procura. Sim, há algo aqui que nós desconhecemos. Esta insatisfação, esta incompletude ou infelicidade, esta ausência de alguma coisa, é a ausência desta real liberdade. Essa real liberdade, ela está presente quando a ilusão desta consciência, como nós conhecemos, termina. Nossas ações, elas nascem desses pensamentos, como colocamos agora há pouco. Assim são nossas reações e tudo mais. Esse pensamento, ele nos localiza como um centro dentro da experiência. Então, todas as experiências, a partir desse centro, são o resultado desses pensamentos. E esses pensamentos criam novas ações ou reações que criam novas experiências que são guardadas nesse modelo ainda de pensamento, e isso se repete vez após vez após vez. Haverá uma qualidade de ação sem o centro? Então temos a vida acontecendo sem o experimentador, que é o pensador, que é esse elemento que registra pensamento, experiência e que vive nesse formato de repetição, dentro de uma ação a partir de um centro. Aqui nós temos a verdade deste ser e, portanto, desta real liberdade. Quando não temos mais o pensamento e, portanto, o pensador. Não temos mais a experiência e, portanto, o experimentador. Estamos diante de um espaço novo, onde a liberdade está presente. Esse é o espaço sem o centro. Notem, nós estamos trabalhando isso com você aqui, lhe mostrando que a vida real acontece nesse instante e nesse momento,
A ideia de ser alguém presente, atuando a partir da memória, que é pensamento, desse registro da experiência, onde o experimentador está presente. Esta vida acontecendo desta forma não é a real vida em liberdade? A vida em liberdade é esta que não carrega um centro e, portanto, não existe mais o pensamento, o pensador, a experiência e o experimentador. Esse novo atuar ou esta nova forma de agir, de se mover na vida, é a presença da real vida e da atuação livre em plena liberdade. Exatamente porque nós não temos mais um centro. Tudo isso soa bastante estranho, intrigante para você. A verdade de que a vida real é uma vida sem o centro. E, portanto, sem esse elemento, como você se vê sendo alguém. Onde há esse formato de pensar, de agir, de sentir, de se mover na vida a partir do pensador, do experimentador. Mas é exatamente isso que estamos dizendo. Agora, aqui, nesse instante, só temos a vida. A vida acontece como ela é. A ideia de alguém presente, atuando a partir do pensamento, está sem esta real liberdade. Portanto, nesta confusão, nesta insatisfação. A recomendação aqui está nesta auto-observação. E aqui, auto-observação é de uma forma muito clara que nós usamos aqui essa expressão. É a ciência da observação do movimento, do pensamento, do sentimento, da emoção, da sensação, da percepção, da ação. Quando você descobre o que é olhar, observar, nesse momento o centro é eliminado, o pensador é eliminado, o experimentador é eliminado. Quando você aprende o que é olhar sem o observador, sem o centro, sem o experimentador, sem o pensador, uma nova qualidade de ação acontece. Uma nova qualidade de pensamento surge, de sentimento surge, de sensação surge, de percepção acontece. Estamos diante da vida sem o eu, sem o ego. Essa é a resposta para todas as diversas questões com as quais nós nos deparamos e não conseguimos encontrar solução para elas. Como lidar com a solidão? Como vencer o medo? Portanto, esses encontros nossos aqui são encontros que têm, por princípio, esse propósito. Estamos aqui com você trabalhando a questão do despertar da consciência, do florescer do seu ser, desta visão de sua realidade divina.
Aquilo que é você em sua natureza real, aquilo que é você em seu ser, é liberdade. Se temos a presença da liberdade real, temos a presença do amor, a presença da paz, a presença da felicidade. Então há uma nova maneira de viver sem o centro, sem esse mim. Você nasceu para tomar ciência disso nesta vida. Ciência desta liberação. Aqui nos deparamos com um sonho de existência, onde nesse sonho há alguém presente, atuando, e se deparando com todo tipo de situação, se sentindo como alguém vivendo uma particular vida. Tudo isso faz parte de um grande jogo divino, de um grande sonho. A realidade daquilo que é você não está no sonho? É estranho, mas é exatamente isso. Você não nasceu. Esse é um jogo que o pensamento está trazendo à baila, está fazendo acontecer. E esse sentimento de eu presente, levando esta particular vida da forma como quer, deseja, procura, busca, isso é parte do sonho. Aqui estamos lhe convidando para o florescer do seu estado natural, que é a liberação. Os diversos problemas humanos estão presentes neste sonho deste ser humano, como nós estamos nos vendo há milênios. Acordar deste sonho é conhecer a liberação nesta vida. É isso que alguns chamam de iluminação espiritual ou despertar espiritual. A ciência desse espaço ilimitado, sem centro. Isso é real liberdade. A compreensão da verdade sobre você lhe confere a verdade da liberdade, daquilo que é a realidade divina, que é este ser. Então, nesse momento, algo novo está presente. Algo que não faz parte do conhecido, não faz parte do pensamento, não faz parte desse pensador, não faz parte da experiência e desse experimentador. Não faz parte desse eu com esse não eu. É algo fora desta dualidade. É algo fora, completamente desconhecido desta consciência que nós chamamos de consciência humana, a consciência do eu. Aqui nós estamos com você, lhe convidando para esse encontro, para essa constatação, para essa tomada de ciência da realidade, desta realidade que é você. O fim desse eu, desse mim, desse ego, é a sabedoria, é a verdade. Assim, quando colocamos aqui para você a importância desse despertar, estamos falando do despertar da inteligência divina, para essa qualidade de vida em sabedoria,
Então, esse é o nosso propósito aqui com você. Nós temos esses encontros online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos, vendo isso com você. São os nossos encontros online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Nós também temos encontros presenciais e também retiros, para aprofundarmos isso com você. Portanto, se isso é algo que faz sentido para você, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui. Sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A compreensão da verdade sobre quem nós somos é o fim do medo. Isso é o fim da morte. Isso é a compreensão da vida. Para compreender a morte, é necessário internamente, psicologicamente, compreendermos a verdade sobre quem nós somos.